Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na sua e na minha vida, amém? Hoje estamos aqui para mais uma reflexão na palavra de Deus sobre aquilo que Deus quer nos trazer, ok? E vamos continuar com esta série maravilhosa a respeito de personagens que aceitaram a maravilhosa graça de Cristo e personagens que, infelizmente, não aceitaram a maravilhosa graça de Cristo, né? E baseado numa pergunta que Pilatos fez ao povo antes da crucifixão de Jesus Cristo, né? Então você já sabe, a pergunta se encontra lá em Mateus 27, verso 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Hoje nós vamos responder a esta pergunta com um personagem muito importante. E eu diria, na minha humilde opinião, né, a segunda mais importante pessoa da Bíblia, de toda a Bíblia, né? A primeira pessoa, obviamente, é Jesus Cristo. E para mim, a segunda pessoa é Moisés. Exatamente. Moisés foi o tipo de Cristo no Antigo Testamento, libertando o seu povo da escravidão egípcia. Mas para isso, vamos ao texto de hoje. Êxodo 4, verso 10, lá diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 6, verso 12. Ali Moisés responde ao Senhor. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Interessante, né? E não sei falar bem. Sou pesado de boca e pesado de língua. Já ouvi muitos pastores a dizer que Moisés era gago ou alguma coisa do tipo, né? Mas quero dizer a vocês o seguinte: Moisés não era gago, coisa nenhuma, né? Moisés, ele foi educado para ser o próximo faraó do Egito, né? Claro, depois daquele que estava no poder, né? Então ele estava sendo preparado pela rainha que o adotou. Hatshepsut é o nome da rainha, né? E por esta rainha ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó depois daquele que estava no poder. Tendo dito isto, Moisés com certeza sabia falar egípcio e com certeza sabia escrever em hieróglifos, né? Hieróglifos, escrita cuneiforme, né? Dos dias de seus dias, característicos de seus dias, né? E Moisés então aprendeu a falar egípcio como ninguém, né? Ele falava o hebraico, né? Porque ele era hebreu,
né? E também, por último, o egípcio. Ele aprendeu a falar egípcio, a pensar egípcio, enfim, a ter um modo de vida egípcio, né? Antes de ser chamado para uma nobre missão, né? Os anos passam, Moisés agora, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, vemos aqui que Deus chama ele por meio de uma teofania, né? Ou seja, ele se apresenta no meio de uma sarça ardente e ele fala com Moisés, né? E ali Moisés também fala que ele não sabe falar, né? E aí ele fala que ele não sabe falar, enfim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, né? Então ele apresenta ali a sua razão, né, para que Deus pudesse chamar outra pessoa. E no texto de hoje, capítulo 4, verso 10 de Êxodo, Moisés diz que ele é pesado de boca e pesado de língua. O que isso quer dizer? Unicamente uma coisa. Moisés estava no deserto já por 40 anos. Estava finalizando o seu, digamos assim, o seu estágio estava sendo finalizado e agora Deus o estava chamando para uma nobre missão. Mas durante todo esse processo de estágio, ele desaprendeu a falar egípcio. Ele desaprendeu a escrever egípcio. E ele reforçou o aprendizado de seus primeiros anos, de seus primeiros 12 anos, com sua mãe Joquebede, a falar e a escrever hebraico. E Deus reforçou essa língua em seu coração. Em contrapartida, ele esqueceu de falar egípcio, esqueceu de escrever egípcio e reforçou o aspecto literário do hebraico, né? E com isso, então, ele se achou indigno, né, de poder ir encarar Faraó frente a frente e libertar o povo, né? Qual é a desculpa que você tem usado para Deus não te usar? Qual é a desculpa que você tem dado para ficar de lado e deixar com que outro tome o lugar que é seu? Sabe, muitas vezes Deus quer nos usar de muitas maneiras e de muitas formas e de variadas possibilidades que nem pensamos, né? Mas que Deus tem em sua agenda para cada um de nós. Deus tem propósitos para cada um de nós, né? E como vemos na sequência do texto bíblico, né, Moisés atendeu ao chamado divino. Mesmo não sabendo falar egípcio tão bem, tão eloquentemente, que ele já havia perdido essa cultura linguística, né? Moisés também já não sabia escrever egípcio mais, né? Porque ele havia desaprendido, né? E agora, nessa condição de desaprendizado, é que Deus viu que ele estava
sendo capacitado para libertar o povo de Israel. Veja, quando temos recursos humanos à mão, muitas vezes esses recursos humanos acabam por impossibilitar de sermos usados por Deus. Porque muitas vezes, quando nos apoiamos em recursos humanos, acabamos por ser presunçosos, acabamos por ser egoístas, acabamos por ser autossuficientes, acabamos por ser vaidosos, muito vaidosos, extremamente vaidosos, né? Arrogantes, orgulhosos, né? E admiradores daquilo que nós conseguimos fazer. Mas quando nos esvaziamos do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância, e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, assim como trabalhou na vida de Moisés, capacitando-o para o ministério que Deus o havia chamado, aí as coisas começam a fluir. Aí a graça de Cristo está sendo derramada sobre a sua vida. Enquanto isso não acontece, não há o que fazer. Precisamos de ser humildes, reconhecer nossas fraquezas e pedir sabedoria dos altos céus para que os nossos pontos fortes sejam abençoados pelo Espírito Santo, né? Para que a nossa capacidade seja abençoada pelo Espírito Santo, porque na verdade, em realidade, todos os nossos dons e recursos provêm de Deus e tudo é para Deus, não é sobre nós, é sobre quem Cristo é em nossa vida. E dessa forma, nós poderemos responder ao que Pilatos disse: que farei de Jesus então chamado Cristo? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que nós devemos fazer a essa pergunta, né? Que ele possa vir a nós, né? Que Jesus venha possuir a nossa vida para que possamos fazer a diferença no mundo lá fora, onde nós estivermos. Amém? Vamos orar? Querido bom Deus, grato te somos, Senhor, por nos capacitar. Muitas vezes precisamos nos esvaziar para que possamos ser cheios do teu bom e santo Espírito, para que possamos aprender a ser mansos e humildes de coração. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Somos pó, somos pobres, desgraçados, cegos e nus, como a Bíblia diz, mas também a mesma Bíblia diz que nós somos teus filhos, obra de tuas mãos. E pedimos que Jesus venha abençoar o nosso dia e que ele seja grandemente honrado em nossa vida. Que o Divino Espírito Santo esteja conosco, trabalhando em nossa vida, para que possamos dar o nosso melhor. E aquilo que faltar, que a Trindade possa completar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se, você tem a sede
que Jesus tem a água. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.